Assalamu alaikum. Visitar alguém e receber visitas sempre foi uma tradição existente em todas as sociedades, e no Islã ser um bom anfitrião é um sinal elevado de boa conduta, algo que é extremamente enfatizado. Tanto visitar alguém quanto receber uma visita atraem bênçãos e tem muitos efeitos positivos, entre tais o perdão dos pecados e a expansão da riqueza. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele e seus Ahlul Bayt, disse: a visita é acompanhada de riqueza e quando sai leva os pecados dos donos da casa. As visitas recíprocas são as sementes das amizades, fortalecem os laços sociais e ajudam as pessoas a saírem da solidão e do isolamento, e especialmente quando acontecem entre parentes e familiares, pois além disso ser extremamente recomendado, inspira a satisfação e a felicidade espiritual das pessoas, as une e protege das tragédias e dificuldades emocionais. As visitações são ótimos momentos para a troca de ideias e experiências, e também são boas oportunidades para conhecer as dificuldades e problemas mútuos e assim apresentar soluções e ajuda para resolvê-los. No entanto, mesmo com todos estes benefícios, devemos saber que algumas formas de visitação são desaconselhadas, como por exemplo, visitar residências e locais onde haja música e canções, mistura de gêneros e também visitar anfitriões infiéis, pecadores, hipócritas ou que sejam pessoas que se preocupam em ostentar extravagância e riqueza. Visitar locais e pessoas como estas não é algo adequado para um fiel. Por outro lado, convidar fiéis benfeitores e obedientes a Deus é extremamente recomendado, especialmente para eventos espirituais onde Deus e as figuras islâmicas são recordadas. O Imam al-Baqir, que a paz esteja com ele, disse: se reúnam e recordem de Deus, pois assim serão rodeados pelos anjos. Deus é misericordioso com aqueles que erguem nossos ensinamentos. E ao mesmo tempo, aceitar o convite de um fiel é algo muito recomendado, pois será motivo da alegria de um fiel e isso satisfaz a Deus. Pois bem, agora que sabemos da importância e bênção da visitação, falaremos sobre a etiqueta em volta nesta prática social. Começando pela etiqueta da visitação a alguém. Primeiro, devemos evitar visitar alguém sem avisar a pessoa antes, pois a boa educação e a lógica indicam que devemos informar o anfitrião antes de visitá-lo e não aparecer de surpresa. Às vezes a pessoa nem está em casa ou pode estar, mas não se encontra preparada para receber visitas. Em segundo lugar, devemos tentar ao máximo chegar no horário combinado. Caso formos atrasar, devemos informar isso ao anfitrião para que ele esteja ciente. A terceira questão é que não devemos levar uma pessoa que não tenha sido convidada se não tivermos a permissão do anfitrião, que deve ser comunicado antecipadamente. A quarta dica é que devemos pedir licença ao anfitrião antes de ingressar na sua casa, e ao entrar devemos fazer a saudação e dizer Salamu alaikum, mesmo que não haja ninguém na casa. Aproveitando, é bom que ao entrar se diga Ya Allah, para em caso de haver alguém não mahram no ambiente, a pessoa possa saber que há um visitante, especialmente as mulheres, que devem ter tempo para se cobrir com o hijab. A quinta questão é que ao precisar ir a algum lugar da casa, como ao banheiro, por exemplo, devemos pedir permissão ao anfitrião primeiro. E por fim, a visita deve sentar onde o anfitrião lhe indicar, pois ele conhece melhor a casa. O Imam al-Baqir, que a paz esteja com ele, disse: se alguém ingressar no aposento de outra pessoa, deve sentar onde ela indicar, pois o dono do aposento sabe melhor dos defeitos do seu próprio aposento. Não devemos esquecer que, caso necessite de algo, a visita deve comunicar ao anfitrião e não deve fazer nada sem sua permissão. E nas visitas em família, quando normalmente as crianças são levadas junto, é muito importante que os pais passem algumas orientações aos filhos e filhas antes de chegarem na casa do anfitrião. Isso para evitar quaisquer incômodos. Por exemplo, pedir que não entrem nos quartos e nem abram os armários sem permissão
permissão e que evitem tocar nas coisas, especialmente nos objetos frágeis, e muito menos tirá-los dos seus lugares, e isso vale até para os adultos. E quando as crianças quiserem se servir, é bom que os pais deem a elas daquilo que eles mesmos se serviram em seus pratos, pois as crianças geralmente comem pouco e isso evita o desperdício de comida e bebida. Quando se é convidado para uma refeição, é muito válido que tanto o anfitrião quanto a visita aguardem as mulheres se sentarem na mesa, já que geralmente são elas que se dão o trabalho de preparar a comida. E mesmo que elas não compareçam à refeição, não se deve esquecer de agradecê-las pelo trabalho de preparar a comida caso o tenham feito. Também não podemos esquecer que não é adequado que a visita comece a comer antes do anfitrião. Ela deve aguardar que ele comece. Um ponto muito importante que se deve observar é que a visita deve ser leve e não pode sobrecarregar o anfitrião. Por exemplo, não demorar muito na visitação, especialmente nas noturnas, pois geralmente no dia seguinte as pessoas precisam trabalhar ou têm seus compromissos. Como também não é adequado pedir pelas coisas repetidamente ao anfitrião e forçá-lo a levantar para pegar algo toda hora. E quando se termina a visitação, o ideal é que se despeça dentro da casa e não no corredor do prédio ou na rua, para que assim não haja incômodo para os vizinhos, pois isso fere os códigos de etiqueta islâmica. E por fim, ao terminar a visitação, uma das melhores coisas a fazer é orar pelo anfitrião e agradecê-lo pela sua recepção. Suplicar a Deus que o proteja e proteja sua família, assim como que perdoe seus entes falecidos. É a melhor das súplicas. Agora vamos falar sobre as regras de etiqueta islâmica quando se recebe uma visita. A primeira questão é que o anfitrião deve receber as visitas alegremente, sorrindo e com belas palavras. Se a visita estiver carregando algo, que a ajude pegando-a dela, pois isso é também um gesto de boas-vindas. Em segundo lugar, o anfitrião deve escolher o melhor lugar da casa para se sentar com sua visita, como deve permanecer com ela o tempo todo e não deixá-la sozinha. Com base nas narrativas dos Ahlul Bayt, servir a visita é algo extremamente enfatizado. O Imam al-Baqir, que a paz esteja com ele, disse: aquele que alimentar um fiel será alimentado por Deus com os frutos do paraíso. Mas sempre é bom que sejamos moderados na hora de servir a visita para não haver desperdício. Geralmente, o anfitrião deve ser o primeiro a comer e não deve parar enquanto a visita estiver comendo. E é muito recomendado que o anfitrião traga o que a visita precisa e não deixe que lhe falte nada. E caso o anfitrião não conheça a preferência alimentícia da visita ou as suas restrições alimentares, é conveniente que se informe com seu convidado antes de elaborar o cardápio, isso para evitar surpresas na hora de servir as refeições. Uma narrativa afirma que quando a visita chega sem aviso, que seja servida com o que tiver na casa e que não nos incomodemos ou nos preocupemos com mais que isso. O mais importante de tudo é que o anfitrião deve transformar aquele encontro num encontro divino e espiritual e evitar a ostentação e o orgulho. E também que durante o encontro se evite todo tipo de fofoca, riba ou violação da privacidade e integridade dos outros. Por outro lado, devemos nos preocupar em falar sobre assuntos benéficos e desta forma abençoar o encontro. Na verdade, devemos evitar qualquer assunto delicado ou polêmico que possa causar um mal-estar, tanto ao anfitrião quanto à visita. O próprio anfitrião não deve entrar em assuntos que possivelmente incomodem a visita. E quando recebemos mais de uma pessoa, não se recomenda entrar em assuntos privados, fazendo com que a conversa se limite a duas ou algumas pessoas. Pior ainda é sussurrar para o outro, pois isso é totalmente contra a etiqueta. Devemos falar sobre temas gerais onde todos os presentes possam participar da conversa. Além disso, um problema que acontece muito hoje em dia é que tanto o anfitrião quanto a visita ficam usando o celular ou olhando as redes sociais e deixam o interlocutor praticamente sozinho. Temos que se empenhar ao máximo para não nos distrairmos e assim dar atenção para as visitas.
visitas e apenas em casos de emergência responder alguma mensagem ou atender uma ligação. E para isso devemos pedir licença aos presentes no encontro. Outro ponto importante é não marcar os encontros nos horários da oração. E caso a visita chegue nestes momentos, o ideal é que ambos realizem a oração em conjunto. E por fim, ao se despedir, é importante que o anfitrião acompanhe a visita até o momento de sua saída para garantir que parta em segurança. Gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes. E claro, não se esqueça de colocar estas recomendações em prática e que a paz esteja com todos.